Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal e página Bernardo Advocacia Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu darei continuidade ao assunto que eu fiz menção ao meu vídeo anterior aqui no meu canal sobre a revisão para a vida toda. Hoje eu vou trazer a informação de que o ministro, o senhor Alexandre de Moraes, ele votou sim favoravelmente a toda a classe trabalhadora. Ele votou a favor da população, a favor do contribuinte. Ele acompanhou o voto do ministro, o senhor Marco Aurélio. Sim, e deferiu justamente o que todos nós advogados, todos nós trabalhadores, todos nós aposentados, todos nós pensionistas estávamos esperando, que é justamente o voto favorável, o voto tão esperado à revisão, o voto tão esperado, sim, a análise daquelas contribuições a qual eu fiz menção anteriormente, a julho de 1994. Então, senhores, a partir desse momento será possível sim fazer a revisão, esta revisão, claro, judicialmente. Ficou claro que a revisão administrativa ela não vai ocorrer, justamente porque as postulações elas serão feitas exclusivamente judiciais. Então, que se faça um pedido na Justiça Federal ou no Juizado Especial Civil Federal, a partir de então poderá aí ser revista a sua situação. Há aqueles que não ajuizaram ainda a respectiva ação judicial. Então, o voto favorável ele trouxe uma possibilidade sim de revisão e de ganhos que podem, de fato, alterar, majorar consideravelmente o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão. É claro que aqui eu vou fazer algumas ressalvas em relação à revisão para a vida toda. A primeira delas, que é uma questão prática, evidentemente, é que é necessário procurar um profissional especializado na área. É necessário procurar um advogado. Por quê? Porque em algumas situações pode ser que não seja favorável rever a sua pensão, rever a sua aposentadoria. O cálculo pode baixar, o cálculo daquele valor que o senhor, a senhora vem recebendo. Então assim, vou fazer por fazer uma revisão? Não, procure um especialista. E o especialista ele vai de fato, inicialmente, preliminarmente, procurar um contador. E o contador ele vai fazer uma planilha contábil, ele vai fazer um cálculo. E, com base nessa planilha, uma análise que o profissional da área fizer, aí sim temos um critério, uma prévia, um parecer em relação à concessão, à revisão e à possível majoração desse benefício. Aquela aposentadoria, aquele contribuinte que foi elegível, a ele foi concedido o benefício à época. Então é necessário atentar a este aspecto. Primeiro, inaugurar o inicial acerca do tema. Então eu posso sim procurar a possibilidade de fazer a revisão e com isso esperar com certeza uma decisão favorável acerca do tema. Eu chamo a atenção a outro aspecto que é importante. Aquelas pessoas que se aposentaram e sempre recebeu o limiar de até um salário mínimo ou um valor aproximado a essa quantia, eu não aconselho de fato fazer a revisão, porque a revisão em si já está lá no limiar daquele valor já mínimo recebido, considerando que o INSS ele paga tanto aos segurados quanto aos assistidos o valor de um salário mínimo. Então não faz nem sentido pensar, pretender uma revisão judicial de quem já recebe, já recebeu por vida toda, inclusive, um salário mínimo. Então a regra de transição prevista na Lei 9876 de 1999, ela, através da ação, vai ser possível sim ser aplicada favoravelmente a todos. Um outro aspecto que eu chamo a atenção dos senhores é que a questão do INSS revisar administrativamente também não é possível, como eu fiz menção, apenas judicialmente. E lembrando que a ação de revisão para a vida toda, ela considera o prazo de 10 anos. Qual o prazo, Glauco? Prazo decadencial. Então, na prática funciona assim.
da aposentadoria ou da pensão concedidas, considerando a regra de transição com a promulgação da lei em vigor a partir de 26/11/1999, eu tenho que considerar aquelas aposentadorias concedidas após março de 2012, seja uma aposentadoria ou pensão, porque eu não consigo considerar e fazer a postulação judicial desse período anterior. E também vou considerar das contribuições, como eu já mencionei, de julho de 1994 para trás. Então, são esses os requisitos para a postulação judicial em juízo. E outro fator muito importante a se considerar, a se observar, é que aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez e têm idade inferior a 60 anos, é necessário analisar com cautela se cabe ou não fazer a postulação judicial da revisão. Porque a primeira coisa que o INSS vai fazer, sabe o que é? Ele vai pedir provavelmente uma perícia. E vai que, numa situação dessa, o INSS entenda que não existe mais incapacidade. E a pessoa simplesmente teve seu benefício cassado. Não terá mais seu benefício. Então, assim, teve a cautela? Analisou com cuidado? Não sei. Por isso é necessário procurar o profissional. Senhores, feitas essas ponderações, e aqui eu deixei frisado, procure o profissional da área que vai poder te atender. Cuidado com informações falsas, fake news, com pessoas que estão prometendo fundos imundos em relação a essa situação. Na verdade, atrás disso existirá sempre um trabalho técnico bem elaborado, carreado de prazos, carreado de todo aquele ônus que os profissionais da área têm a respeito do tema. E por último, e não menos importante frisar, é que dentro desta ação judicial existe ainda um prazo de 5 dias que os ministros podem se manifestar acerca da mudança do seu voto ou não. Então, muito dificilmente, como eu já fiz menção, pode haver alteração. Acredito que não haverá essa mudança de votos. Seguirá o entendimento de que a revisão ela deve sim ser aplicada a todos, principalmente aos efeitos moduladores de quem buscou, de quem pleiteou, de quem ajuizou a sua ação perante o judiciário. Senhores, agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no nosso próximo tema em estudo. Um abraço e até lá!